Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Muito bem-vinda. E hoje eu gostaria de falar o que aconteceu decorrente da morte de Jesus. Hoje é sábado, né? Conhecido como sábado de Aleluia, foi um dia que Jesus passou o dia todo morto, né? E o seu corpo estava no sepulcro, mas ele estava trabalhando, sabia disso? Ele não estava parado, não estava dormindo, não. Ele estava trabalhando. E eu gostaria de ler algumas passagens com vocês e depois eu vou comentar um pouquinho. Mateus 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí agora eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vou ler até o versículo 10, tá? Versículo 8 diz assim: Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E agora eu vou ler Apocalipse 1:18. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho. Que diz o que ele fez no mundo espiritual. Diz assim. E aquele... Vou ler a partir do versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui é João falando o que ele estava vendo, né? Na visão. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Glórias a Deus. Bom, o que aconteceu depois da morte de Jesus? Muitas coisas, né? Depois que Jesus ele morreu, houve um grande terremoto na terra, né? A Bíblia conta, como eu li agora há pouquinho, que as rochas, elas se fenderam, elas se quebraram. E houve um grande tremor de terra, houve trevas sobre a terra. E os sepulcros, eles se abriram. E muitos corpos, né, de santos, né, muitas pessoas que haviam morrido, que estavam em Deus, que eram pessoas, né, fiéis a Deus, eles ressuscitaram. Olha que legal. E no mundo espiritual também aconteceu algo, né? Que Jesus, ele desceu às partes mais baixas, ele foi até o abismo, ele foi até o inferno. E ele tomou das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, né? E isso mexe muito comigo, porque há alguns anos atrás, tem um tempinho, eu tive uma experiência, né, dormindo, e o inimigo, né, ele começou a me atormentar em sonhos. E tinha uma fila, assim, de pessoas, né? Era eu e tinha mais algumas pessoas numa fila. E nós estávamos amarrados, assim, e nus, né? Completamente sem roupa. E chorávamos muito porque o inimigo, ele começava a maltratar a gente e colocar objetos pontiagudos, agulhas grossas no nosso ânus e atormentar muito a gente. Eu chorava e ele me fez andar pela minha casa, né, sem roupa e me atormentando, né, fazendo essas maldades comigo.
E depois que passou, né, depois que ele parou, eu tive uma visão e Jesus, eu não via o rosto de Jesus, mas eu sabia que era Jesus. E Jesus colocava uma chave na minha mão. E eu falava, que chave é essa? Eram 2 chaves, tinha um chaveiro escrito Jesus Cristo e eram 2 chaves. E eu ficava, que chave é essa, sabe? E eu falava, será que é a chave do meu coração? E eu fazia assim pra tentar abrir meu coração. E aí eu acordei e o Espírito Santo falou, não, essa é a chave da morte e do inferno. Jesus derrotou a morte e o inferno. Jesus derrotou, ele tem a chave nas suas mãos, né? Ele venceu a morte. E a Bíblia fala lá em Efésios 4 que ele levou cativo o cativeiro, né? Aquelas pessoas que estavam ali no seio de Abraão, elas foram levadas até o paraíso, né? Inaugurou ali o céu dos céus, né? Jesus, ele foi levando aquelas pessoas que estavam no Seol, né? Porque na antiga aliança havia o seio de Abraão e havia o Hades, né? Havia o seio de Abraão e havia o Hades. E até Jesus, ele conta a parábola do rico e do Lázaro, que o rico, ele estava no Hades, né? Que é a antessala do inferno, ele estava em tormentos. E ele fala, né? Pai Abraão, então ele via, né, Abraão com Lázaro no seu seio, sendo consolado. E ele fala, pai Abraão, né, pede que Lázaro, ele venha aqui molhar a minha língua com a ponta do dedo, bote na água e venha, né, colocar aqui no meu dedo, na minha boca, na minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então havia ali o seio de Abraão e no abismo havia o Hades, né? E Abraão fala, não é possível, nem quem tá aí vir para cá, nem quem tá aqui para ir, não é possível. E aí depois disso, no caso eles estavam no seio de Abraão, na antiga aliança, mas com Jesus eles vão para o céu, né? Eles vão para o paraíso, né, com a nova aliança. Então Jesus, ele leva cativo o cativeiro, ele desceu as partes mais baixas e ele vai subindo e conquistando e dando dons aos homens, né? Então Jesus, a morte de Jesus foi muito importante, e mesmo quando ele estava morto, muitas coisas aconteceram, pessoas ressuscitaram, né? Houve ali todo um reboliço no mundo terreno, houve trevas sobre a terra, houve terremoto, as rochas se fenderam, né? Houve realmente um agito no mundo espiritual, um agito no mundo natural, né? Porque Jesus, ele tinha que morrer, ele não foi morto. Ele esteve morto, mas ele se entregou por amor a nós, né? E a Bíblia fala que ele é a primícia, ele foi a primícia dos que dormem, né? O Espírito Santo ressuscitou ao 3º dia, no domingo, né? Logo pela manhã. E é legal porque quando Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, né? E tá revolvida a pedra, ela vê o lençol direitinho, assim, sabe? Né? Como se tivesse alguém ali dentro enroladinho, sabe? Bonitinho o lençol. Mas ele, de alguma maneira, ele saiu dali, né? Ele ressuscitou e deixou o lençol arrumadinho, né? E até o fato dele deixar os panos ali, quer dizer que ele voltará, né? Porque é algo da tradição, né? Quando alguém deixava o guardanapo, quando alguém deixava o pano, era porque iria voltar. Então ele voltará. Jesus está voltando, né? O spoiler. Jesus está voltando. O noivo está passando a roupa. O noivo da igreja está passando a roupa de noivo, se preparando para as bodas do Cordeiro, né? E no céu a gente vai ter o tribunal de Cristo, que é os galardões, né? As recompensas de cada um segundo as suas obras. A gente vai ter as bodas do Cordeiro e estaremos para sempre com o Senhor. Mas só aquele que aceitou, né, o sacrifício de Cristo, só aquele que se rendeu ao amor de Deus,
que entregou, né? A Bíblia fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Não nos gerará graciosamente com ele todas as coisas, né? Então fica essa mensagem para vocês, o que Jesus fez enquanto estava morto. O que ele realizou, o que aconteceu no mundo espiritual e no mundo terreno, tá bom? Então, foi essa mensagem que eu gostaria de deixar. Se você gostou, deixa aquele like para nos fortalecer. Não deixe de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!